Estamos. Gravando 1, 2. Teste. Bom, pessoal, bora ver o que temos aí de desenho geométrico. Aqui. Bom, pessoal, como eu disse no vídeo, a gente vai finalmente entender da onde que surge esse número π. Que com certeza você já tinha ouvido falar, né? Escutado falar. Sim? Sim? Sim. Beleza. Sim. Bom, A gente então, viu na Karina, se eu não me engano. boa. A Então, Karina viu? Sim, que a gente tinha feito até um negócio do Lembra? barbante em volta Nossa, do muito círculo, aí tempo, todo mundo cara, deu um muito A pulo. gente tempo. fez exatamente o que a gente fez hoje com você. não Eu só acredito. lembro que a gente comeu gominha de mascar em forma de bagulho. Não tô acreditando que Nossa, você fez um Valentim. spoiler aí do Pi. Eu lembro Sim. que o Jorcional lá, o Roberto, ele comeu o palito de dente. Quem que é o Roberto? Pessoal, tô chateado, cara. Tô chateado. Era pra eu trazer essa disciplina, esse laboratório Você incrível. ia chegar, pô! É isso, galera. Isso é o número π. Mas aí não rolou. Bom, então não é um laboratório novo para vocês, né, pessoal? Vamos analisar os resultados aí. Deixa eu abrir aqui. Vou chamar um por um. Vocês falam só de um objeto, né? Não precisa falar de todos. Lucas, qual foi a razão do seu primeiro objeto? Lucas Toffoli. Tem que ser, né? Esse garoto é um gênio, cara. Eu amo você, Lucas. De verdade. Os dois Lucas são palmeirenses. Mano, eu amo muito vocês. Vocês têm nota 10 comigo pro resto da vida de vocês. Qual que foi, Lucas, a razão entre o comprimento e o diâmetro? Foi 3,12. Foi o mais alto que eu tive, mais próximo que eu tive. Cara, sensacional. 3,2. Muito bom. Diogo. O meu deu 3,1414814814814. É infinito. Mano, você foi o primeiro aluno da minha história que chegou nesse 3,14, cara. Todo mundo chega muito próximo, mas nunca ninguém chegou. Muito bom. Bia. Eu calculei do meu transferidor e deu 3,16. 3,16. Boa. Ó o Vicente aí aplaudindo. Qual que foi o seu, Vicente? O meu deu 3,12 e o outro deu 3,12. Aí o resto você falou que não precisa, né? Então, Muito bom, muito bom. Lucas Viana. Eu peguei um analógico de controle de videogame e deu 3,13. Muito bom, muito próximo. Muito bom. Maria Clara. Eu peguei uma tampa de panela e deu 3,11206896,551. Muito bom, muito próximo, cara. Meu, eu tô muito feliz, de verdade. Normalmente a galera chega em 3, 2,8, muito longe de 3,14. Vocês aí estão sensacionais. É o 7º ano que a gente ama, né? Tá perfeito. Ana Laura. Um dos meus, eu peguei esse negócio aqui, e aí deu 3,137254902. Olha que perfeito, 3,137. Se você arredondar essas 3 casas para 2 casas, vai para 3,14. Perfeito. Gabriel. Eu fiz com uma fita crepe e deu 3,13, 72, 54, 90, 19 e 60. Muito bom, cara. Rafa. Eu peguei essa tampinha aqui, que Uhum. deu 2,95. 2,95. Legal. Maria Clara, já falei? Já falei, né? É que bagunçou tudo aqui a posição de vocês. Mariana. Professor, eu coloquei um CD que deu 3,16. Muito bom. Stephanie. Eu fiz com o meu transferidor e deu 3,16. Boa. Matheus.
Eu fiz com um copo plástico e deu 3,1175421. Entendeu? Boa. Ingrid, Eu fiz com o meu copo e deu 3. 3. Perfeito, pessoal. É muito importante que dê esses resultados aí diferentes, que é uma discussão que eu quero fazer com vocês. Então ele fala aqui, ó, analisando os resultados das razões obtidas, responda: os resultados foram parecidos? Se sim, aproximam-se de qual valor? Qual valor vocês acham que dá para aproximar? Pessoal, aqui já está dando a resposta, né? Aproximadamente 3. Certo? E aí, o de todos vocês foi muito parecido, né? Foi lá de 2,98, teve o de 3 e teve o de 3,11 até o 3,16. Aproximando tudo isso, a gente aproxima para 3. Perfeito. Bom, olha como será essa conclusão, né? A gente viu que se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu tenho o valor de π, 3,14. Né? Então, aqui na caixinha de cima, vocês colocaram quem? Comprimento. Põe um Czinho aí, tá bom? Então, aí na parte de cima, na página 99. Olha, se eu isolar o comprimento, o que é isolar? É a equação do primeiro grau, né? Se eu isolar o comprimento, o que eu tenho que fazer com esse diâmetro? Ele tem que ir para o outro lado como? Se ele está dividindo, ele vai para lá? Multiplicando. Então, é isso que ele faz nessa parte. Olha, ele isolou o comprimento. Ele passou o diâmetro que estava dividindo, multiplicando. Então, no lugar do D, no lugar dessa caixinha, eu vou colocar o D, tá bom? E aí, por último, eu sei que o diâmetro é 2 vezes quem? O raio. O raio. Então, ó, veja só, pessoal, que nessa fórmula aqui, ó, comprimento é igual a π vezes d, eu já consigo descobrir o comprimento de uma circunferência. Se eu sei o diâmetro dela, né, peguei, calculei o diâmetro dela, e eu sei que π é um valor fixo, 3,14, eu não preciso pegar agora uma fita para medir o comprimento de uma circunferência. Pode ser qualquer circunferência. Então, descobrimos uma fórmula agora para descobrir como medir o comprimento de uma circunferência. Né? E só na parte de baixo, eu posso pegar esse D e substituir por 2 vezes o raio. Então, o comprimento de uma circunferência ele tem essa fórmula. Ó, 2 vezes o π vezes o raio. Né? Então, se eu quiser medir a circunferência, olha na página 100, eu posso usar 2 fórmulas que, na verdade, é a mesma coisa. Ou eu meço, ou eu faço os cálculos do π vezes o diâmetro, ou eu transformo esse diâmetro em outra grandeza. Já que diâmetro é 2 vezes o raio, eu posso falar que comprimento é igual 2 vezes π vezes raio. Ou 2πr, que é a fórmula mais tradicional. Então, a partir de hoje, vocês sabem medir comprimento. Qual que é o comprimento? 2πr. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio. Tá bom? Agora ficou fácil medir comprimento de uma circunferência. Olha esse exemplo aqui, ó. Sabendo que o raio de uma circunferência é de 5 centímetros, o raio determina o seu comprimento. Olha lá, comprimento, a fórmula. 2 vezes π vezes raio, 2πr. Então, 2 vezes o π vezes o raio que mede 5, 2 vezes 5, 10. Então, qual que é o comprimento? 10π. O que acontece, gente, é que em alguns casos o exercício não pede para substituir o símbolo π por 3,14. Às vezes ele deixa em função de π. Não precisa substituir, que é o caso que ele fez aqui, ó. Qual que vai ser o comprimento? 10π centímetros. E em outros casos ele pede. Olha o que ele fala no exercício 2. Qual que é o comprimento de uma circunferência? Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 18 centímetros, determine o diâmetro dela. E substitua π por 3. Olha o que ele fez. Eu tenho a fórmula. Comprimento é igual a π vezes d. Ele fala para substituir π por 3. Então, no lugar do π, eu ponho 3. Ele dá agora o comprimento. Ele fala que o comprimento é 18 centímetros. Então, no lugar do c, eu coloco 18. O que eu consigo fazer aqui? Achar o diâmetro. Passo 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Fica 18 dividido por 3 e eu sei que o diâmetro é 6
centímetros. Beleza? Então é muito fácil esses exercícios, né? Quando parecia muito difícil calcular o comprimento, já que eu não conseguia colocar régua e tal, parecia uma coisa bem difícil, mas na verdade não é. Achar o comprimento de uma circunferência é só aplicar essa fórmula. 2πr ou π vezes d, que é a mesma coisa. Tudo bem? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu ver a tela de todos. Por que o resultado de vocês não deu 3,14 exato quando vocês tentaram calcular o π? O que vocês acham que foi o problema? Porque o barbante não estava totalmente certinho na Esticado, a gente circunferência. mediu errado. Boa. Sim. Barbante não estava perfeitamente. E também, por exemplo, tantos números com vírgula assim, a régua não pode ser tão precisa assim quanto. Porque o π é muito infinito, assim, a régua não é tão precisa quanto isso. Perfeito, né? Então, não necessariamente que você chegaria no número infinito, mas vamos supor que por que vocês não chegaram exatamente no 3,14? E isso é uma justificativa, um motivo. A régua, eu não consigo pegar os milímetros certinhos na régua, né? Tipo, peguei um barbante, mediu minha circunferência e deu 8,357 milímetros. Eu não consigo fazer essa medição. Eu consigo fazer um 3,6 no máximo. Então, a falta de precisão da régua. Muito bom. Algum outro motivo? Cara, os motivos que vocês deram já são muito bons. Entender isso é porque a gente não usou, a gente não tinha em mãos, na verdade, os equipamentos de medição perfeito. A régua, o barbante não é um aparelho de medição perfeita, né? Teria que ter algo que eu colocasse certinho na borda da circunferência, que não sobrasse espaço. Seria interessante que eu tivesse uma régua que medisse os milímetros corretamente, mas é muito importante vocês entenderem que a gente chegou muito próximo com equipamentos que a gente tem no cotidiano, né? Então é interessante isso. Por que a gente não chegou no π exato? Porque a gente não tinha os materiais de medição certinho. Mas se a gente tivesse, a gente ia conseguir fazer, beleza? Deixa eu ver aqui que tem mensagem. Professora Ana Júlia cai por conta da net. Ela tá ruim, beleza. Dá um monte de gente. Professor, Oi. o Ivan, ele não veio porque ele falou que ele ia no hospital. Não, ele ia fazer uns exames lá, só que era em outra cidade. Ah, beleza. Nossa, mas um monte de gente caiu. Tinha um monte que eu dei presença, não tá mais. Mas tudo bem. Seguindo o baile aqui, pessoal. Deixa eu ver, voltar a compartilhar. Então ele traz mais um último exemplo aqui. Uma praça de uma cidade tem raio 10 metros. Deseja-se cercá-la com correntes para as festividades de uma data comemorativa da região. Quantos metros de corrente são necessários para contornar essa praça? Então, ele está falando que uma praça tem raio de 10 metros. Eu quero cercar. O que eu quero? Para eu saber a quantidade de corrente, eu preciso saber o quê? Comprimento da praça. Muito simples. Olha a fórmula. Adote π sendo 3,1. Simples. Qual que é a forma do comprimento? 2πr ou 2 vezes d. Né? É a mesma coisa. Se ele falar diâmetro, eu uso a fórmula 2 vezes d. Se ele falar raio, eu uso 2πr. Então, vou aplicar o que ele fala na fórmula. Comprimento é 2 vezes o π, que ele falou para usar 3,1, vezes o raio, que é 10. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3,1, 62. Então, vou usar 62 metros de corrente. Beleza? Uma curiosidade aqui, o dia do Pi. Se Pi é 3,14, o dia do Pi vai ser comemorado em 14 de março. Já que março é o mês 3, 14 do mês 3, 3,14. Né? Muito interessante, no mínimo interessante, enfim. Beleza? Bom, pessoal, aí fica o demonstre seu conhecimento. Fala, Gabriel. Professor, você sabe quem que inventou o pi? Com certeza é algum filósofo grego, matemático. Não sei quem. É que eu pesquisei os números do pi, é muito grande.
os números, né? Eu vi que é 1,141. Não, é enorme. É quase infinito o negócio lá, cara. É muito, não, quase infinito não, mas é muito grande. E eu não sei quem inventou, mas com certeza foi algum filósofo matemático grego, lá da época de Pitágoras, aqueles caras lá. Beleza? Bom, gente, mano, a gente acabou a apostila, cara. Não vai ficar tarefa para casa, não. A gente vai fazer esse demonstre seu conhecimento juntos na aula que vem. Então, na quinta-feira, daqui 2 semanas, eu mando um videozinho respondendo uns 2 exercícios. E depois a gente faz o resto juntos, tá bom? Ok. É nóis, pessoal. Bom resto de quinta, boa sexta e boa semana de feriado. Pessoal, descansem, tá? Aproveite isso para descansar. Esqueça um pouco a aula. Descansa. Para a gente voltar no pique depois, porque tem tempo ainda até dezembro. Fechou? Fechou. Fechou. Então, pessoal, beijo, se cuidem. Tchau, Rob. Falou. Tchau.